Durante uma das lives que eu fiz na quarta-feira, me perguntaram se era possível utilizar o mesmo projeto de pesquisa para fazer seleções de mestrado em instituições diferentes. Para responder essa pergunta, eu preciso primeiro estabelecer alguns pontos. Primeiro, eu preciso dizer que para você fazer uma seleção de mestrado, geralmente essas seleções elas possuem 3 fases. Já há instituições que não colocam a primeira fase, mas ainda assim é muito comum ter 3 fases. Quais são as 3 fases? Você tem a primeira fase, que é a fase de elaboração de um texto, elaboração de uma prova. Vai ser uma fase, em tese, de conhecimentos gerais. Uma fase em que você vai ser testado quanto aos seus conhecimentos sobre teoria do direito, ou então sobre direito criminal, ou então sobre direitos humanos. Vai depender muito da instituição e do programa de pesquisa que você está se aplicando para fazer a seleção de mestrado. Na segunda fase vai ser realizado a análise do seu projeto de pesquisa. Então, seu projeto de pesquisa ele vai ser analisado, ele vai ser pontuado e, a depender da sua nota, junto com a nota da primeira fase, você passa para a terceira fase, que é a fase oral, a fase de entrevista, que é uma fase em que o seu projeto de pesquisa, mais uma vez, vai ser questionado e você também vai ser entrevistado. Depois eu posso fazer um vídeo especificamente sobre essa fase. Mas o ponto é, percebam que as duas fases, tanto na segunda quanto na terceira fase, o que está sendo levado em consideração é o seu projeto de pesquisa. Então o seu projeto de pesquisa, ele é um elemento muito fundamental, muito importante na hora de fazer uma seleção de mestrado. Além disso, eu costumo dizer também que o projeto de pesquisa, por ser o elemento do qual você tem total controle, por ser o elemento do qual você vai construir totalmente do zero e todos os elementos que ele vai possuir estão nas suas mãos, para mim é o local onde você deve gastar mais energia. Para mim é o local onde você deve realmente tentar fazer com que ele seja o melhor possível dentro das suas possibilidades. Porque diferente das outras fases, diferente da fase oral, que você não sabe, que você não controla quais vão ser as perguntas que virão, você não controla quem vão ser os membros da banca, ou então na primeira fase, que você não controla quais são os textos que devem ser analisados, você não controla quais questões podem vir. O projeto em si é o elemento do qual você realmente tem muito controle e, geralmente, 2/3 de uma seleção de mestrado estão ligadas direta ou indiretamente ao seu projeto de pesquisa. Então esse é o primeiro ponto que eu tenho que deixar claro, porque talvez quem esteja assistindo esse vídeo não saiba que funciona mais ou menos assim. E aí você pode estar se perguntando, por que eu faria mais de uma seleção de mestrado? As seleções de mestrado, a depender do local, obviamente, mas elas tendem a ocorrer uma vez por ano, principalmente em instituições públicas. Vou falar das que eu conheço, como o UNB, USP, UFC. Essas seleções elas acontecem uma vez por ano. É aberto o edital, e os editais eles costumam abrir geralmente no mesmo período, e aí o processo seletivo tende a durar muito tempo, muitos meses, porque os professores precisam ler os trabalhos costumam ser profundos, costumam ter muitas páginas. Então, para que essa seleção ela aconteça bem feita, ela geralmente dura um ano. Então, qual é o problema diante disso? O problema é que, se você faz apenas uma seleção por ano, você tem apenas uma chance por ano. E um ano é muito tempo. E aí, gente, é importante levar isso em consideração, porque, por exemplo, se você faz uma seleção em mais de uma instituição, obviamente que as suas chances vão aumentar. Se você, ao invés de fazer a seleção de mestrado apenas em um local e fazer em 2, tá dobrando as suas possibilidades. E assim segue. Então, eu sugiro fortemente, até porque eu estou falando, pessoal, o que eu fiz. O que eu fiz realmente, quando eu fui tentar fazer a minha seleção de mestrado, eu fiz a seleção de mestrado em 2 instituições, na UFC e na UNB. E eu fiz mais de uma vez, porque eu não consegui passar de primeira, e mesmo assim eu tentei nas 2, dei a sorte de que quando eu passei nas 2 e tive a liberdade de escolher. Mas poderia não ter acontecido, poderia ter ocorrido de eu ter passado apenas em uma delas, e seria ótimo, porque minha intenção era realmente entrar num programa de mestrado.
Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, quanto a o que você precisa, né, para escolher um programa de seleção de mestrado. Isso aqui é muito importante e isso se conecta diretamente com a pergunta central que a gente está discutindo, que é sobre produzir ou não mais de um projeto de pesquisa. Bem, eu estou presumindo que você vai buscar programas de mestrado que possuem algum tipo de identidade próxima, identidade similar. Eu imagino que você, ao fazer uma seleção como essa, você vai buscar programas parecidos. Ou seja, você não vai fazer uma seleção, por exemplo, num programa de direito tributário, um programa de mestrado profissional de direito tributário, e depois vai tentar fazer uma seleção de mestrado num programa de mestrado que seja em direito civil, porque são matérias que têm uma natureza distinta, um é ramo do direito público, outro é ramo do direito privado. Então, eu presumo que você, quando for fazer e quando for escolher os programas, você deve ter pelo menos uma ideia do tema de pesquisa que você deseja pesquisar. E aí, o que você deve fazer é, a partir da escolha do tema de pesquisa, buscar programas de mestrado que tenham uma natureza, uma identidade similar. Por quê? E isso vai fazer com que o seu projeto de pesquisa possa ser reutilizado, possa ser readaptado. E aqui eu já entro diretamente na pergunta do vídeo, que é: posso usar exatamente o mesmo projeto de pesquisa? A resposta é não. A resposta é não. Por quê? Porque não vai ser exatamente o mesmo projeto de pesquisa. O projeto de pesquisa que eu apliquei para o UFC não é exatamente o mesmo do que o projeto de pesquisa que eu apliquei para a UNB. Eles são projetos que possuem uma identidade parecida, eles são parecidos, no seu núcleo, na sua essência, eles são similares, mas no seu entorno eles são diferentes. E aqui, gente, respondendo objetivamente, tá? Você pode sim usar o mesmo projeto de pesquisa. O que você não pode é usar exatamente o mesmo texto. E aqui eu vou explicar, e para que eu possa explicar isso, eu preciso explicar alguns pontos sobre o projeto de pesquisa. O projeto de pesquisa ele é composto por um tema, por objetivos, por referencial teórico, pelo marco teórico. Muitas vezes os exames de seleção exigem que você apresente um tópico que justifique qual a contribuição do seu trabalho para o programa de pesquisa, que você indique quem seriam os professores orientadores possíveis para o seu trabalho. Então, principalmente em relação a esses dois pontos, em relação a esses dois elementos que eu coloquei, você vai precisar fazer diferente, você vai precisar adaptar, você vai precisar identificar elementos específicos de cada programa que você está se aplicando. Por quê? Vou dar um exemplo. Quando eu fiz o meu projeto, o núcleo dele era parecido, mas nesse tópico em que eu justificava qual a importância do meu projeto para as pesquisas que estavam sendo desenvolvidas para a UFC e qual a importância do meu projeto de pesquisa para as pesquisas que estavam sendo desenvolvidas na UNB, eu apresentei textos diferentes porque cada um desses programas apresentava grupos de pesquisa diferentes, professores que estavam pesquisando coisas diferentes. Então eu tentava pegar o meu projeto, o núcleo do meu projeto, e eu tentava construir uma justificativa diferente para cada uma das instituições. E aí você pode estar se perguntando: então é só isso que eu vou precisar então mudar? Não necessariamente. Eu vou explicar aqui melhor. Minha esposa ela trabalha fazendo bolo, fazendo cookie, fazendo comida de maneira geral, mas doce, né? E aí vamos lá. Um bolo de chocolate, vou usar isso como uma espécie de metáfora. Um bolo de chocolate, ele pode ser, sei lá, de 3 andares, ele pode ser de 2 andares, ele pode ter uma cobertura de chantilly, ou então ele pode ter uma cobertura de chocolate mesmo. Mas quando você partir o bolo, quando você cortar o bolo, você vai continuar vendo o chocolate. Ele não vai deixar de ser um bolo de chocolate, mesmo que os elementos que você coloque por cima do bolo, ou então a forma como você apresenta o bolo seja diferente. Então é isso que eu estou querendo dizer em relação ao seu projeto de pesquisa. Imagina que o seu tema de pesquisa é como se fosse o sabor do bolo.
Então o seu tema de pesquisa, você pode utilizar, você deve utilizar o mesmo tema. E esse tema de pesquisa, que é como se fosse, por exemplo, bolo de chocolate, ou sei lá, bolo tradicional, você deve, em relação aos elementos do entorno, aí você deve fazer uma apresentação diferente. Uma apresentação que agrade cada uma das seleções. Então, pode ser que na seleção que você quer tentar, sei lá, no meu caso, na seleção do UFC, eles gostassem mais de, sei lá, bolo de chocolate com cobertura de chantilly. Então, o que é que eu fiz? Eu fiz o bolo de chocolate, botei a cobertura de chantilly e apresentei para eles. Mas o pessoal da UNB não gostava disso. O pessoal da UNB gostava de bolo de chocolate com cobertura de chocolate. Queria um negócio realmente chocolate puro. Então, eu fui lá e apresentei isso. Mas o meu projeto, usando analogia aqui, né, não deixou de ser de chocolate, entre aspas. Então, o meu ponto aqui é, o seu tema de pesquisa você pode manter, você deve manter, porque ele é a essência do seu trabalho, ele é o ponto central sobre o seu trabalho. E se você quiser entender um pouco mais sobre tema de pesquisa, tem uma live no Instagram em que eu falo apenas sobre tema de pesquisa, cerca de 45 minutos explicando vários elementos sobre tema de pesquisa. É só procurar lá, @pesquisando_direito, e já me segue nas redes sociais. Se você está gostando do vídeo, se você ficou até aqui, curte, compartilha, marca aí o sininho, que me ajuda muito aqui no canal, tá bom? Mas vamos voltar então. Em relação ao tema de pesquisa, você não deve mudar. Mas, por exemplo, referencial teórico. Se você conseguir, na construção do seu projeto, conseguir pegar referenciais teóricos que são importantes para os dois programas de pesquisa, especialmente para os professores dos quais vocês estão indicando como possíveis professores orientadores, ótimo, porque referencial teórico é um ponto que costuma ser avaliado e costuma ser analisado. Se você puder colocar, inclusive, textos dos professores que vocês estão pensando como possíveis orientadores, melhor ainda. Se você conseguir fazer isso na fase de elaboração do projeto, ótimo, porque aí o seu projeto ele já se casa com os programas que você está pleiteando. Eu já falei dos outros dois tópicos, esses tópicos que são específicos para cada um dos programas você deve construir de maneira diferente e, de maneira geral, antes de você mandar o seu projeto de pesquisa, faça uma revisão, procure identificar elementos que são únicos, elementos que, embora não sejam essenciais para o seu projeto, são elementos, são temperos que, se você colocar ali no seu projeto, vai fazer com que a pessoa da banca, a pessoa da seleção pense: pô, esse projeto, ele é um projeto que se encaixa perfeitamente com a linha de pesquisa que a gente está desenvolvendo aqui. Esse projeto é um projeto que dialoga muito bem com os grupos de pesquisa que nós temos, ou então esse projeto é um projeto que o professor X é o professor bom para orientar. A ideia é que o seu projeto de pesquisa, quando ele seja lido, ele mostre relevância, ele mostre clareza, ele mostre que você entende como funciona a pesquisa e você precisa também demonstrar que ele se conecta com aquele programa de pesquisa especificamente, com aquele local em que você está apresentando a seleção. Beleza? Eu espero ter ajudado, eu espero ter sido útil, eu espero que esse vídeo aqui ajude você que está pensando em fazer seleção de mestrado. Eu estou fazendo eles porque quando eu fui fazer, eu realmente não tinha, eu queria ter tido esse conteúdo, mas não tive. E aí, peço também que vocês deixem sugestões de temas, que vocês me digam se vocês estão gostando. E, no mais, é isso. Valeu, falou, um forte abraço e tchau.